Abigail tem nos ensinado muito sobre o nosso caráter, aquilo que tem sido revelado no meio de uma situação, seja de crise ou até mesmo de uma situação de alegria, o que nós estamos expressando. Essa é a reflexão que nós estamos nesses próximos dias relembrando sobre a história de Abigail e hoje o terceiro dia. Fique conosco nos próximos minutos. Uma crise instalada na sua vida, ela pode ser proveniente de vários aspectos, ou seja, no aspecto do relacionamento conjugal, de filhos, na sociedade, ou seja, no aspecto de relacionamento entre amigas, no trabalho. Esta crise pode ser até uma crise no seu coração, dilemas que você tem vivido, de confusões, de conceitos, onde você ainda não conseguiu ter um posicionamento e esta crise se instalou em seu coração. Seja qual for o motivo da crise que você vive hoje, você precisa ser como Abigail, uma mulher que esperou preparar de Deus. De que forma? Ela esperou conhecer toda a história. Quando eu estou inserida em um contexto de crise, qual é o contexto que envolve esta crise? De ambos os lados. Se a crise envolve você e o seu esposo, busque conhecer o motivo desta crise, como que essa crise chegou. Ore ao Pai pedindo a direção dele. Senhor, quem sou eu? Quem é o meu esposo? Como que eu vou lidar com essa situação? Por que que essa situação chegou neste ponto? Não entre em contenda impulsiva de respostas a questões que o seu esposo, seus filhos, ou seja, quem for a pessoa inserida no contexto de crise, coloque a você. Se você tiver um comportamento impulsivo, provavelmente será um comportamento com respostas abusivas, com respostas inflamadas, com respostas que muitas vezes você poderá se arrepender de ter colocado para fora. O coração, quando ele está cheio de contenda, ele não raciocina no que deve ser dito. Por isso você tem que esperar, olhar para a situação, observar, esperar Deus falar ao seu coração, se acalmar. Se isso for difícil para você, só há uma forma de alcançar este propósito, é entrar em oração com Deus. Entre num local, feche-se em seus pensamentos e ore ao Pai dizendo: Senhor, me conceda paz, me conceda paciência, me conceda tranquilidade. Mesmo que esta crise alcance o meu coração com muitas dores, mas eu preciso ser paciente, eu preciso ter bom entendimento, discernimento, como tinha Abigail no meio de uma crise instalada, no contexto de família que estava ali, no contexto de nação. Davi, um homem ungido a rei, entrou em contenda com o esposo de Abigail, Nabal. E o nome de Nabal, ele é descrito na Bíblia, no livro de 1 Samuel, como um homem duro e maligno nas obras. Diferente de Abigail, sua esposa, que tem também descrito na Bíblia como uma mulher de bom entendimento e formosa, tranquila, uma mulher que expressava discernimento e discernimento moral. E Nabal, negando um pedido de Davi, cria uma contenda nessa situação e Davi ia contra esta família com espadas, então o sangue seria derramado naquele lugar. Então, uma crise instalada, quanto mais lutas são inseridas nesta crise, luta de embate, de lutas inflamadas pela raiva, pela discórdia, pela decepção, quanto mais isso é instalado, mais a luta ela não cessa, ela continua a crescer. Quanto mais cresce, mais mágoas acontecem. Então, quando alguém vier com algo até você, ou você mesma vier com discórdias de um pensamento que você tem, você para e deixa a situação amenizar para que você conheça realmente o que esteja acontecendo para tomar uma atitude. No livro de Provérbios tem um versículo que diz que o coração manso ele apazigua uma situação de contenda, de ira. Então você precisa se encher desta paz mesmo no meio de uma crise.
Você quer solucionar a crise que você vive hoje? Então você precisa se posicionar desta forma. E não se posicionar de uma maneira onde você tem que ganhar essa batalha da forma como você acha que tem que ganhar. Ou seja, com embate, com brigas, com palavras no mesmo nível de destruição. Se você pensar dessa forma, esta crise não cessará, ela só aumentará. Por isso você precisa se posicionar em Deus e esperar em Deus como fazer. E Abigail esperou quando recebeu a história de um dos jovens que achou melhor falar com Abigail do que Nabal sobre a resposta de Davi. Abigail ouve, escolhe armas provavelmente diferentes das quais o seu esposo escolheria, porque quais foram as armas que ela escolheu? Armas de alimento para suprir a Davi e os seus homens. E falamos um pouquinho sobre isso na parte 1 e na parte 2. E nesta parte 3, dando continuidade ao posicionamento de bom entendimento de Abigail, no versículo 21, Davi dá uma resposta e diz assim: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Ou seja, ele deu uma resposta a Abigail quanto ao que tinha acontecido de resposta de Nabal. Nabal tinha tudo e Nabal tratou com desprezo a Davi, como descrito no versículo 10 e 11. E Davi continua a falar aqui no versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, menos até um menino. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. No meio de uma crise, se você tiver um posicionamento de se humilhar diante de Deus, consequentemente, diante da situação, a situação se apaziguará. Você não precisa chegar em posicionamento superior à pessoa que possivelmente possa criar esta crise que você vive hoje. Você tem que chegar manso. O que Abigail fez diante de Davi? Davi estava com o coração cheio de ira por conta da resposta que Nabal tinha dado. Se apressa e desce do jumento. Ela se posiciona diante de Davi, mas não com superioridade, porque ela prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Então ela se prostrou, ela se humilhou, ela se colocou numa situação não superior a Davi. Você precisa se posicionar não em superioridade à situação, mas em mansidão, em longanimidade, em humildade e dizer no seu íntimo: Deus, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos nesta crise e não permita que eu tenha respostas no mesmo nível de crueldade ou no mesmo nível de discórdia, mas que eu tenha respostas direcionadas por Deus, que as armas que eu venha trabalhar não sejam as mesmas armas da crise. Há momentos, inclusive, onde você tem que se calar. A pessoa vai falar e você vai se calar e se calar em oração. E esta pessoa não encontrará mais um motivo de discussão. Por quê? Porque não houve contra-resposta do outro lado. E Abigail continua a nos ensinar, e no versículo 24 diz assim: depois que ela se inclinou à terra, ela lançou-se a seus pés, ou seja, aos pés de Davi, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Quantas vezes em uma crise nós transferimos a nossa culpa para o outro, dizendo que somente o outro é culpado? Não se olha muitas vezes para a arrogância de um coração, não se olha muitas vezes pela falta da paciência ou pelo exagero de algumas atitudes que levam contenda a uma situação. E você começa a identificar o outro como culpado. Abigail poderia ter falado: poupe a minha vida, mas tudo bem o que você queira fazer com meu esposo, afinal de contas, ele é um homem duro e maligno em suas obras.
Mas o que Abigail fez como esposa, com uma só carne de Nabal? Ela disse a Davi: "Ah, Senhor meu." Ela se humilhou diante dele. "Minha seja a transgressão." Então ela se colocou no meio da situação. Quando uma crise é instalada em algum relacionamento que hoje você vive, seja de filhos, pais, cônjuge, trabalho, se coloque no meio desta crise e diga: "Senhor meu, o que eu tenho feito de errado para contribuir que esta crise aconteça? Eu sei que o outro cometeu erros, mas o que eu posso também estar em contribuição para que esta crise não cesse? Será que é a minha falta de paciência? Será que é o meu ar de superioridade, dizendo que somente eu estou certo e que o outro está errado? Senhor, será que é a minha falta de compreensão? Senhor, será que é a minha falta de diálogo? Quando eu me fecho com os meus sentimentos sem colocar para fora o que eu sinto?" Então você precisa orar a Deus, e isto é algo com você e Deus. Ele vai te falar, porque quando você começar a conversar com Deus, um sentimento virá ao seu coração, e quando esse sentimento vir ao teu coração, olhando para o que você está contribuindo para esta crise, aceite. O Senhor exorta aquele que ama. Então nós precisamos ficar atentos ao que o Pai quer falar. Continue conosco. Abigail ainda tem algumas atitudes aqui diante de Davi. E Abigail é vitoriosa nesse processo todo. Um sucesso com a visão de Deus, porque Deus tinha um plano em tudo isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.